Olá, dessa vez eu vou falar com vocês sobre um outro assunto que tem sido bastante discutido em congressos internacionais recentes e também em situações cotidianas da realidade brasileira também. Nas pacientes com câncer de mama metastático, existe espaço para cirurgia terapêutica? Isso daí aparentemente está tendo uma mudança de paradigma. Até uns anos atrás se acreditava que a paciente metastática mereceria apenas tratamento medicamentoso e hoje alguns centros já estão assumindo que para todos os casos de carcinoma estadio clínico 4 ou carcinoma de mama metastático, você tem indicação de fazer a ressecção do tumor primário. Para falar dessa aula, a gente vai ter que lembrar um pouquinho da carcinogênese. Lembrar que o tumor de mama, ele nasce no ducto, na unidade ducto lobular terminal, e ele vai ser um início através de uma mutação, um processo que vai surgir como uma hiperplasia, atipia, posteriormente uma neoplasia in situ e finalmente uma neoplasia invasiva. Quando a gente tem um diagnóstico já de uma neoplasia invasiva, o que eu tenho que entender? Aqui vocês podem ver um gráfico mostrando o ducto e você começa a ter uma proliferação de células, essa proliferação começa a formar um tecido atípico, um carcinoma in situ e finalmente, quando ele rompe a membrana basal, um carcinoma invasivo. O que a gente tem que entender quando a gente fala de um carcinoma invasivo independente do tamanho? A gente tem que entender que todo caso de carcinoma invasivo tem risco de espalhar células metastáticas e ele espalha geralmente através dos vasos linfáticos e essas células podem ou não se implantar no organismo. A tendência sempre é maior para os tumores maiores, mas isso daí pode acontecer até com tumores pequenos. A gente sabe também que hoje o tratamento do câncer de mama já assume que isso daí é uma verdade. Então, o tratamento local vai envolver, obviamente, a cirurgia, a radioterapia do restante da mama ou dos tecidos ao redor da mama para uma prevenção, e o tratamento sistêmico praticamente faz parte da grande maioria das pacientes com câncer de mama inicial, com quimioterapia, hormonioterapia e terapia-alvo, principalmente a terapia-alvo anti-HER2. Dos casos hoje de câncer de mama, isso daqui são dados americanos, a gente estima que que mais ou menos 6%, 5 a 6% dos pacientes com câncer de mama nos Estados Unidos tenham câncer de mama metastático ao momento do diagnóstico. O que isso daí significaria no Brasil? Se a gente pegar os dados do INCA, que fala que você tem uma média de mais ou menos 50 mil casos novos ao ano, eu teria que 3 mil casos desses novos, recém-diagnosticados, já são pacientes com doença metastática ou carcinoma de mama avançado, como é a terminologia geralmente internacional. É um número bastante relevante e preocupante, principalmente porque quando a gente vai lembrar do tratamento dessas pacientes, vocês veem aqui o gráfico de 5 situações de tempo totalmente diferentes e você tem que a média de sobrevida é praticamente a mesma para as pacientes com tumor metastático, ou seja, uma sobrevida média aí de 15 meses a 2 anos e uma sobrevida em 5 anos, aparentemente muito baixa e com uma pequena variação nas últimas décadas. Essas variações decorreram principalmente do advento de terapia bloqueadora de hormônio, os bloqueadores hormonais, principalmente o tamoxifeno e suas medicações correlacionadas, e também depois do advento das terapias-alvo anti-HER2. Mas mesmo com tudo isso, você não teve uma grande melhora no prognóstico das pacientes metastáticas. Em relação à terapia, antigamente você tinha que, em pacientes metastáticas, você fazia muito mais cirurgia higiênica e as cirurgias terapêuticas eram em menor número e na maioria das vezes as pessoas faziam cirurgia terapêutica não por achar que estavam tratando uma paciente metastática, e sim por não terem informação que essa paciente era metastática antes do tratamento. Hoje essa tendência mudou, você tem que a maioria dos casos de pacientes com estadio clínico 4 que são operadas porque o médico tem realmente a intenção de fazer um tratamento, uma melhora no prognóstico da paciente, ou seja, 66% tem uma intenção realmente de influenciar na terapia. Quais são as pacientes que operam mais? Aparentemente são as pacientes mais jovens, com tumores menores. Os tumores localmente avançados, inflamatórios, têm uma tendência a ter menos cirurgias. Os tumores de grau menor têm uma tendência maior à cirurgia
do que aqueles de grau maior, e aparentemente as mulheres negras e solteiras teriam menos cirurgias. Isso obviamente está relacionado também a um fator socioeconômico importante. Então, se você tem que entender qual é o panorama atual do que é feito, você entende que as pessoas de melhor nível socioeconômico e com tumores de mama de melhor prognóstico são aquelas maiores candidatas no dia a dia hoje à cirurgia, mesmo na vigência de doença metastática. Vamos lembrar um pouco daquele vídeo inicial do câncer de mama. Quando a gente chama de câncer de mama avançado, eu estou dizendo que é o quê? Eu estou dizendo que é uma lesão, que tem uma lesão mamária, em algum órgão, aqui nesse exemplo o fígado, tem uma lesão secundária, e que mesmo sem a lesão mamária, essa lesão secundária tem a capacidade de crescer, se multiplicar, mandar outras metástases e obviamente também risco de matar o paciente. Então, o tratamento primário não alteraria em nada o quadro da metástase, então não teria grandes vantagens eu fazer o tratamento cirúrgico inicial. Vamos lembrar agora uma outra coisa, como a gente falou da carcinogênese. Quando eu estou lidando com câncer de mama inicial, eu tenho uma lesão única na mama, isso é a definição clássica. Mas a gente já sabe que não é bem assim, a gente sabe que a maior parte das pacientes tem focos invasivos espalhados pela mama, por isso que a gente faz radioterapia. E a maior parte dessas pacientes também tem células tumorais circulando pelo corpo. Então, por que para uma paciente que já tem a metástase e não tem nenhuma vantagem em fazer a cirurgia, e para essas outras pacientes com câncer de mama inicial, sabendo que já espalhou alguma coisa cancerígena pelo corpo, eu ainda assim faço a cirurgia? São questões que a medicina não responde. O comportamento tumoral em modelos animais já foi razoavelmente estudado, um estudo interessante, esse estudo alemão que mostrava uma paciente em ratos, tumor primário, metástase. Qual é a tendência natural desse quadro? É que durante o crescimento tumoral, algumas metástases cresçam enquanto a maioria permanece dormente. Quando você faz a ressecção do tumor primário, o que acontece é liberação de fatores de crescimento locais, provavelmente pela agressão cirúrgica, e você acaba tendo um crescimento muito maior das metástases. Muito menos metástases ficam dormentes e a grande maioria tenderia a ter um crescimento. Isso daí é importante por quê? Porque o meu timing cirúrgico numa paciente com doença metastática tem que estar muito próximo do meu timing farmacológico, ou seja, aparentemente, baseado nesse estudo, é ruim você fazer uma cirurgia e você não fazer mais nada, porque você vai liberar fatores de crescimento pela agressão cirúrgica que podem estimular ainda mais a metástase. Ao passo que se você associar um tratamento medicamentoso, a gente sabe que quando a metástase está em atividade, ela é mais permeável à quimioterapia e com isso poderia até ter uma eficácia maior da quimioterapia, além de prevenir esse problema. Quais são os efeitos de tratamento de doença do tumor primário em pacientes com outro tipo de carcinoma que não de mama? Em carcinoma renal, 2 estudos randomizados muito bem feitos demonstraram que existe sim um benefício na sobrevida. Então hoje em carcinoma renal, mesmo com doença metastática, existe a indicação formal de realização da retirada do tumor primário. Outros estudos não randomizados, mas aparentemente bem conclusivos, mostraram efeitos positivos também para outros tipos de câncer, como estômago, melanoma, ovário, que a maioria dos mastologistas que vêm da ginecologia sabem muito bem que a citorredução tumoral é interessante para o tratamento do câncer de ovário, e o carcinoma de cólon também seria bastante interessante. Quais são as hipóteses fisiopatológicas que explicam os possíveis benefícios da retirada do tumor primário? Uma é a citorredução tumoral, eu diminuo a quantidade de massa tumoral na paciente, eu consigo com isso ter uma melhor nutrição, abordagem da paciente. Eu diminuo as células tumorais circulantes, eu tiro uma das fontes que vai jogar mais células tumorais no organismo. Eu aumento a sensibilidade à quimioterapia, principalmente por esse estímulo das metástases a crescerem, isso daí torna elas mais permeáveis a receber sangue e a quimioterapia vai junto. A melhora da imunidade, do estado nutricional, e previne, obviamente, uma doença localmente avançada. Lembrar que muitas pacientes com doença metastática acabam tendo um prognóstico mais longo, e essas pacientes, se a gente às vezes não faz nada, elas podem vir a ter uma lesão ulcerada, uma lesão
putrefata na mama. Isso daí é muito desagradável. Se a gente puder evitar isso, sempre é uma boa indicação. Os estudos são bem complicados, porque todos os estudos são retrospectivos, com uma seleção não randomizada de pacientes. Ou seja, não é que eu fiz uma cirurgia pensando, esses casos eu vou depois analisar para fazer uma comparação se a cirurgia foi eficaz ou não. Eles simplesmente pegaram bancos de dados e observaram quem operou e quem não operou no total das pacientes metastáticas. Qual que é o risco que a gente tem isso? A gente tem uma coisa muito importante chamada viés de seleção. A gente tende a acreditar o seguinte, que a maior parte das pacientes que operaram é naquelas que evoluíram por um longo tempo, ou seja, já teriam um melhor prognóstico naturalmente, em algum momento do tratamento, seja por angústia da paciente, seja por condição local inadequada, optou-se pela cirurgia. E isso daí não é que o benefício foi da cirurgia, e sim porque já é um tumor que evolui bem, ao passo que aqueles que iam evoluir mal, sendo operados ou não, eles praticamente evoluíram mal antes de fazerem essa opção pela cirurgia. A maior parte dos estudos retrospectivos, os mais relevantes em termos de população, são os estudos de Kahn, que pegaram dados do CIR, que é uma análise epidemiológica da população norte-americana, e vários estudos mostraram que existe sim um benefício, e esse benefício é evidente para pacientes com doença metastática. Porém, existem quase o mesmo número de estudos, também retrospectivos, também com seleção de pacientes, que não mostraram nenhum benefício para pacientes metastáticos, ou mostraram em alguns subgrupos de pacientes. Então você não pode dizer, baseado em um estudo somente, o estudo do Kahn mostra que existe um benefício. Tá, mas o estudo do Hazard mostra que não tem benefício, o estudo do Newman mostra que não tem benefício. Então, os estudos ainda estão numa fase muito inicial, existem apenas 2 estudos prospectivos em andamento, um estudo turco e um estudo indiano, com dados apenas parciais e que não pode ter nenhuma conclusão ainda sobre isso. Então, os estudos ainda não dizem. Óbvio que uma meta-análise de todos os estudos, como os estudos do Kahn, pegam uma população muito grande, eles acabam tendo um peso muito grande, e óbvio que se esse estudo mostrou um benefício, você acaba tendo um benefício global. Lembrar que todos eles, principalmente o estudo do Kahn, que é um banco de dados gigantesco, tem um viés de seleção que praticamente inutiliza esses dados para serem usados numa prática diária. É uma tendência a acreditar que pode ter um benefício mais por estudos biológicos em modelos animais do que por esses estudos epidemiológicos. O que a gente sabe quando a gente fala de doença metastática, as pessoas tendem a acreditar como tudo sendo uma única coisa. A gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, 1 quilo de alimento, teoricamente, é igual a 1 quilo de alimento. Quanto a isso, não há muita dúvida. Só que se eu estou falando de um lado jiló e de outro lado 1 quilo de chocolate, a situação é bem diferente, principalmente para quem come o jiló e para quem come o chocolate. Isso daí é muito claro. Então, qual que é o principal viés de seleção? Novamente batendo nessa tecla, porque isso é bastante importante, isso sempre tem que ser relembrado quando você vai estudar essas pesquisas sobre tratamento cirúrgico da lesão primária em pacientes com doença metastática. Imaginem 2 pacientes. Essa paciente aparece no seu consultório com 58 anos, uma metástase única, está estável há 3 anos e tem uma lesão mamária. Ela fala assim, doutor, eu não aguento mais a lesão mamária, ou doutor, será que a gente não vai operar, será que não está crescendo? Você opta por fazer, obviamente, a cirurgia. E aparece essa paciente de 42 anos também no seu consultório, na primeira consulta ela já tem uma lesão mamária com múltiplas metástases em órgãos viscerais, um quadro de mau prognóstico. Qual que é a tendência? A tendência nossa é natural. Eu vou fazer uma cirurgia naquela que está fazendo um acompanhamento longo e boa evolução, e um controle naquela paciente que tem uma evolução péssima, até para não atrapalhar o tratamento farmacológico dela, que vai ser a principal chance que ela vai ter de ter uma sobrevida maior em relação à doença. Então, os estudos refletem basicamente isso. Selecionou-se o grupo de pacientes com melhor prognóstico, é isso que a gente tende a acreditar mais. Em relação à margem, lembrar que tudo que eu falar aqui vai ser baseado nesses estudos, nível de evidência baixo, 2B ou menos. Aparentemente, a retirada da lesão com margens livres é significante
para, como se diz, para o benefício terapêutico. Isso também tem um viés grande, porque provavelmente aquele caso que você já tinha uma lesão terminal ou uma lesão ulcerada, tudo, então ele só faz uma ressecção maior da lesão, ao passo que aquela paciente que teria um segmento maior poderia sim obter margem livre. Mas na prática, como os poucos estudos mostram benefícios, se for para operar, obtenha-se margem livre. Em relação ao tempo para a cirurgia, aparentemente as pacientes que têm o maior benefício não são nem aquelas que acabaram de descobrir que tem um câncer de mama metastático, nem aquelas que já estão com acompanhamento desse câncer de mama metastático estável há muitos anos. Por quê? É uma coisa meio óbvia. Aquela que acabou de descobrir pode ter uma evolução muito rápida, então não é a sua cirurgia que vai fazer o benefício. Aquela que está há muitos anos estável, não é a sua cirurgia que vai torná-la mais estável do que isso. Ao passo que aquelas que têm um tempo de evolução intermediário, entre 3 e 9 meses, aparentemente você já excluiu aquele grupo de pior evolução, evolução muito agressiva, e também você não está selecionando o grupo que vai evoluir bem após 2 anos, 3 anos. Em relação à cirurgia axilar, também não existe um impacto, nenhum estudo que mostre um grande impacto da sobrevida na cirurgia axilar. Isso é muito controverso. Alguns estudos dizem que sim, alguns estudos dizem que não. Obviamente, se eu vou operar, eu vou acabar tratando uma axila clinicamente positiva, isso daí é uma coisa meio óbvia. Na axila clinicamente negativa, isso é bastante controverso. Vale a pena estudar a axila, fazer uma biópsia de linfonodo sentinela, sim ou não? A literatura não vai ter uma resposta clara para isso, e a opinião de especialistas, o nível E de evidência, e aqui vai a minha também, é menos especialista do que os especialistas que publicaram no PubMed, mas a minha opinião é que valeria a pena sim fazer um estudo de linfonodo sentinela, uma vez que a paciente vai passar por uma cirurgia. A radioterapia adjuvante aparentemente deve ser realizada com as mesmas indicações que você faria para um carcinoma de mama não metastático, seja ele inicial ou localmente avançado, mas isso também é baseado muito mais em opiniões do que em resultados práticos. A nossa tendência é fazer radioterapia sim em pacientes que fazem apenas uma cirurgia conservadora, e radioterapia após mastectomia apenas em situações excepcionais de tumores localmente avançados, até para prevenir uma lesão, uma recidiva em cicatriz de mastectomia ou no plastrão da cirurgia, que é algo bastante desagradável e muitas vezes mais difícil de tratar. Aparentemente, alguns estudos que valem a pena serem citados com mais detalhe mostraram que aquelas pacientes com um perfil genético, o perfil molecular favorável, tendem a ter um benefício maior da cirurgia, tá? Então seriam pacientes aqui, mostra um estudo com vários tipos de paciente, uma seleção de 171 casos, e mostrando que aparentemente aquelas com tumores mais favoráveis tendem a ter uma evolução melhor, independente da lesão ser única ou não e do tipo da metástase. Isso daqui é muito interessante. Vocês podem ver que algumas pessoas falam, isso aqui é as últimas linhas da tabela, que a cirurgia vale muito bem para paciente com metástase óssea, porém não vale para paciente com metástase pulmonar, assumindo que a metástase óssea tem uma boa evolução e a metástase pulmonar não tem uma boa evolução. Primeiro que a regra não é tão clara assim. Tem casos de metástase pulmonar que acabam tendo uma evolução mais longa e de metástase óssea que acabam tendo uma evolução pior. E lembrar que a paciente com doença metastática óssea, muitas vezes a metástase óssea é apenas o início de um processo que em breve vai ter metástase hepática, metástase pulmonar, metástase cerebral, em todo um processo de metastatização. Então não é porque ela tem só metástase óssea que ela vai ter um prognóstico melhor, e obviamente também não é porque ela tem metástase visceral que ela vai ter um prognóstico maior. Aparentemente é um pouco melhor você tratar pacientes com menos metástases ou oligometastáticas, mas o tipo de metástase, se é óssea, se é pulmonar, se é de alguma outra víscera, não tem tanta importância. E um outro estudo que é bastante relevante é uma corte retrospectiva também de 186 pacientes, mostrando que a média de tempo entre o diagnóstico e o tratamento era de 8 meses, ou seja, aquele tempo ideal até para você esperar uma seleção inicial daqueles tumores muito mais agressivos.
o tempo máximo permitido de metástase era de 30 meses, de diagnóstico do carcinoma metastático era de 30 meses, até para você excluir aqueles que vão evoluir bem, independente de qualquer tratamento. E nesse estudo, quando eles avaliam a presença, eu vou pular esse gráfico, mas eu vou mostrar esse daqui. Quando eles avaliam o subtipo molecular do câncer, se era luminal A, se era HER2, se era triplo negativo, aparentemente os tumores triplo negativos, até por terem uma evolução mais agressiva, não tiveram nenhum benefício na cirurgia. Já ao passo que os tumores que não eram triplo negativos, principalmente os luminais, que tendem a ter uma evolução melhor, tiveram um resultado melhor. Isso é uma tendência, novamente, baseado no estudo com nível de evidência mais baixo. Lembrar que hoje, cada vez mais, saem estudos mostrando que são vários subtipos tumorais diferentes, e de acordo com o subtipo você vai ter um prognóstico totalmente diferente. Então é muito prematuro eu generalizar que toda paciente metastática deve, ou toda paciente metastática não deve ser submetida à ressecção do tumor primário. Em 2012 foi publicado um consenso de um grupo que é capitaneado pela Fátima Cardoso. A Fátima Cardoso é uma das principais pesquisadoras de câncer de mama no mundo, e ela foca basicamente em câncer de mama metastático. O grupo se chama ABC, Advanced Breast Cancer. E esse grupo fez uma reunião de consenso em Portugal no final de 2011, e esse consenso, baseado principalmente em opiniões e revisões de literatura que estavam disponíveis, concluíram sobre cirurgia de tumores primários em pacientes com estadio clínico 4, que o valor real ainda é desconhecido, que ela pode ser considerada em casos selecionados, ou seja, não é para todo mundo, mas também não pode ser excluída. Que aparentemente, se você vai fazer a cirurgia, a mesma técnica que é usada para o carcinoma de mama localmente avançado ou inicial, deve ser utilizada, ou seja, margem, avaliação axilar, eventualmente radioterapia, e concluem também que o nível de evidência disso é um nível baixo, um nível 2B de evidência na melhor das hipóteses, e muitas dessas confirmações ainda, dessas proposições, são baseadas apenas em opiniões dos especialistas. Sempre lembrando que em todos os casos, e nesse também não vai ser exceção, obviamente, é importante um bom diálogo com o seu paciente para você ter uma noção, ele ter uma noção, ela ter uma noção do risco, benefício de cada coisa, e nem sempre, às vezes, entender que a cirurgia vai ser um milagre, mas que pode ter algum benefício e que a gente ainda está engatinhando no estudo desse possível benefício. Obrigado pela atenção de todos e de todas. Até a próxima.